Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que o Eterno os abençoe grandemente com o entendimento das Sagradas Escrituras no seu real contexto. Em nome de Yahushua HaMashiach, assim seja. Então o tema para esse estudo é a besta que sobe da terra, o falso profeta. E vamos ler no livro de Apocalipse capítulo 13, iniciando no versículo 11 até o versículo 14 dessa vez. Eu vou usar duas bíblias aqui, a versão de King James e a Almeida Corrigida Fiel. Vamos começar lendo na versão da Almeida Corrigida Fiel. E no versículo 11 temos: Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Aqui temos a descrição dessa besta que sobe da terra. Como está aqui, é uma outra besta, ou seja, é a segunda besta. E essa besta, ela possui 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, porém fala como dragão. Temos que essa besta, ela aparentemente vai parecer como um cordeiro, inofensivo, bonzinho, com um certo gesto de mansidão e bondade. Porém, a Escritura diz: e falava como dragão. Ou seja, essa segunda besta, embora ela tenha uma aparência de um ser bonzinho, ela fala como dragão. E como é que o dragão fala? Seja de forma mansa ou aparentemente como um cordeiro, a fala do dragão sempre é contra os santos do Eterno Criador, os escolhidos, e a sã doutrina dos apóstolos, como também o próprio Criador. Fala contra ele. Por isso está aqui: e falava como dragão, com mentiras, talvez usando até a própria Escritura, mas de uma forma pervertida, alterando os contextos. Hoje em dia temos vários falsos profetas, de várias igrejas e denominações. Um exemplo é uma igreja que é bem antiga, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, onde possui um líder máximo que chamam de Papa, que quer dizer Pai, conhecido também como Pontífice. Essa igreja constituiu esse poder, porém não é, no sentido de igreja, aquilo que os apóstolos deixaram. Esse poder que essa instituição deixou trouxe em várias épocas os seus líderes, representantes de Deus na terra. Vou falar assim para que entendam. Esses pontífices todos foram falsos profetas, porque eles não seguiram o que os apóstolos ensinaram. Muitos se iludem com o termo vossa santidade, como realmente estivessem em santidade, por não se casarem. Porém, não é pelo fato de não se casarem que estejam em santidade. Uma prova disto, clara e evidente, é o culto a imagens de esculturas, seja de gesso, de madeira ou de algum outro componente. Isso é uma abominação aos olhos do Criador. Ele detesta isso desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os apóstolos, nem o nosso Salvador, promove culto com essas imagens. Isso é uma prova evidente que eles não estão em santidade nenhuma. Estão em pecado, porque assim as Escrituras Sagradas ensinam. E esse poder, temos que outrora envolve a fé, a religião, e outrora envolve o Estado. Por isso temos aqui 2 chifres. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. 2 chifres representa 2 poderes.
Alguns podem acreditar que seja a religião e o Estado. Isso realmente está dentro das Escrituras, a união da religião da fé, juntamente com a política ou lei do Estado ou do país. Esses dois chifres também podem representar isso. E também pode representar duas nações ou dois grupos conglomerados. A exemplo dos 10 chifres da primeira besta, que representam também 10 nações ou 10 blocos conglomerados de nações, como também 10 reis. Então, por que os 2 chifres da segunda besta não representaria algo semelhante? Alguns pensam que pode ser até os Estados Unidos junto com a Inglaterra, já que a Inglaterra ultimamente está saindo da União Europeia. Vejam que realmente isso tem influência. Os chifres representam poderes. Isso veremos no estudo posterior a esse, falando sobre a primeira besta. E no versículo 12 temos: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O representante dessa primeira besta, que será o falso profeta. Por que falso profeta? Porque temos descrição dele em outras passagens também, aqui no próprio Apocalipse. É o que veremos depois. Esse falso profeta, ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, ele se manifesta com todo o poder da primeira besta na presença da primeira besta, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, ele promove a adoração a essa primeira besta, exercendo todo o poder dessa primeira besta. Quem faz isso? O falso profeta, representando a segunda besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, essa primeira besta, ela chega a ter uma ferida, uma chaga mortal. E essa chaga, ela é curada, ela revive. Na Escritura temos que é uma de suas cabeças, pois a besta tem 7 cabeças, a primeira besta. E uma das suas cabeças está como que ferida, como está aqui, cuja chaga mortal fora curada, porque será curada. Então, através disto, por causa disto, esse falso profeta promoverá a adoração a essa primeira besta, para que todos adorem a primeira besta, todos os que habitam na terra. No versículo 13 temos: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Temos aqui uma descrição de supostos milagres ou sinais, de maneira que até fogo fará descer do céu. Temos um personagem bíblico chamado Elias, ou Eliarro, no original hebraico, personagem da antiga aliança, do livro dos profetas, o qual fez cair fogo do céu. Temos que os judeus, por causa de uma escritura que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, onde diz, vamos ler aqui do lado esquerdo, no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5, onde está escrito: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande e Iare, assustador dia de Yahweh. Na versão de João Ferreira de Almeida está: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
como vocês já sabem de outros estudos, o nome YHWH é o que era para estar no lugar da palavra Senhor. Porém, vamos ao contexto. Temos que o Eterno promete enviar o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia dele. Esse grande e terrível dia dele é o período da grande tribulação, ou dos últimos 3 anos e meio do governo do homem sobre a terra, onde o Eterno inicia o seu juízo sobre a terra, já na sua vinda, até o dia literal que ele aparecerá nos céus, sobre as nuvens. E por isso temos a menção dessa manifestação do ministério de Elias no livro de Apocalipse, capítulo 11. Onde ali temos 2 testemunhas. E no versículo 6 temos: esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Temos aqui que o profeta Elias operou esse milagre de fechar o céu para que não chovesse e depois orar para que o Eterno mandasse chuva novamente. Isso de fato ocorreu no ministério de Elias, do profeta Elias. Sete vezes Elias enviou seu servo para olhar para o mar. 6 vezes a resposta era a mesma, mas na 7ª vez lá estava uma nuvenzinha do tamanho da mão de uma pessoa. Porém, conforme o nosso Salvador disse, Elias já tinha vindo na pessoa de João Batista e profetizou que ele ainda viria. E temos aqui no Apocalipse 11 esse ministério. Porém, devido a isto, devido a esta fé dos judeus que ainda esperam o profeta Elias e não entenderam que ele já tinha vindo no ministério de João Batista, pois o próprio Salvador testificou disso, mas porque eles não aceitaram o nosso Messias Salvador, eles ainda esperam que venha o Messias. Realmente virá, mas não da forma que eles pensam. Por isso aqui temos que, no versículo 13, o falso profeta faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, como Elias fez, para que eles pensem que ele é o Elias que estava prometido pelo Criador, e acreditem nele. Mas aqui em Apocalipse 11 vimos que o Elias que virá não fará cair fogo do céu novamente. Operará outros sinais e fechará o céu para que não chova durante o dia que profetizem, como foi lá antigamente. Porém, não fala de que vai cair fogo do céu. Aqui é uma pista, um detalhe, porque essa manifestação do profeta Elias novamente, no tempo final, não fará cair fogo do céu, para que os escolhidos tenham discernimento. Que quem fará cair fogo do céu no tempo final, seja de forma milagrosa ou como um sinal e prodígio de mentira através da tecnologia, será o falso profeta. Temos juízos, os juízos das trombetas, onde cairão pedras do céu com fogo, porém está dentro dos juízos das trombetas. E no versículo 14 temos: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, da primeira besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta, a primeira besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então temos que, através daqueles sinais de maravilhas, seja de forma mentirosa, enganosa, ou talvez até miraculosa, ele enganará os habitantes da terra, não os escolhidos, mas aqueles habitantes da terra que adorarão a besta.
E depois disto, deste engano, dessa apostasia total que virá sobre o mundo, como vimos no estudo sobre a imagem da besta, o vídeo anterior, ele dará essa ordem a que todos façam e levantem, constituam uma imagem, a besta, o qual já estava sendo adorada devido ao marketing do falso profeta para a primeira besta. Agora vamos ver aqui na versão de King James como está. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão, como o diabo, e que Yahushua os repreenda. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Quem está acompanhando os últimos estudos do canal deve ter visto já no vídeo anterior sobre a imagem da besta. Eu estou fazendo desde a marca da besta, a imagem da besta, agora o falso profeta, que é a segunda besta, e depois eu farei o vídeo sobre a primeira besta. Estou iniciando desde a marca, e depois no final vocês entenderão por que eu iniciei desde a marca e não primeiramente da primeira besta. Vocês vão entender no último vídeo dessa série de estudos. Então quem ainda não viu os primeiros estudos, vejam. Então temos que, juntamente com a primeira besta, terá uma segunda besta. E temos, para representar essa segunda besta, que também tem 2 chifres, 2 poderes. Lembrando que a primeira besta possui 10 chifres. São 10 poderes. Esses 2 poderes da segunda besta, que terá o falso profeta representando ela, promoverá a construção da imagem da besta, como vimos no último estudo, e adoração à primeira besta. Essa primeira besta também terá um representante, que é o anticristo, o anti-Mashiach. Então entendam que a besta em si, ela constitui de um poder, porém terá um representante, o homem do pecado, a primeira besta. E também a segunda besta, ela também é um poder e terá o seu representante, que é o falso profeta. E temos em várias religiões que algo já está projetado para isso. Na fé islâmica, no livro do Alcorão, temos que eles esperam o Isa, que é o Jesus islâmico, que promoverá a adoração ao Mahdi, que seria aí o Messias islâmico do Alcorão e do povo muçulmano. Esses poderiam se encaixar perfeitamente na fé judaica, tendo eles dupla cidadania. A exemplo do versículo 13, como está aqui na versão de Almeida Corrigida Fiel, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Porque os judeus esperam o profeta Elias. Então o falso profeta fará esse prodígio para que eles creiam nele. Porque o falso profeta apontará para o falso Messias, para que o adore.
e ainda façam uma imagem a ele. Então, os judeus cairiam nesse engano, porque eles esperam a vinda do profeta Elias, onde o mesmo profeta Elias diria quem seria o Messias para eles. Então vejam como as coisas se encaixam, mesmo entre religiões diferentes, pois será um engano sobre todos os que habitam sobre a terra. E muitas outras religiões também possuem interpretações parecidas. Porém, de fato, o que ocorrerá é o que as Sagradas Escrituras estão revelando aqui. E o que acontecerá com esse falso profeta e essa primeira besta? O que acontecerá com essas duas bestas, a primeira e a segunda? E agora vamos ver no capítulo 19 do mesmo livro de Apocalipse, no versículo 20, onde está escrito: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui temos a descrição de dois homens. Um que representará a primeira besta como poder, lembrando que a primeira besta não é de fato um homem, mas uma instituição com 10 poderes, o qual terá um, que é o anti-messias, que vai querer ser adorado. E o falso profeta, que é a segunda besta, com 2 poderes, 2 chifres, promoverá adoração a ele. Ou seja, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Por que eles não são mortos? Eles são lançados vivos no lago de fogo para que sofram lá por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por causa dos pecados que eles realizarão na terra e por causa das vidas que eles perderão e levarão à perdição. Eles aumentarão a apostasia no mundo e levará o nível de pecado ao máximo. Por isso que temos a identificação do anti-messias em 2 Tessalonicenses capítulo 2, como o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Porque eles levarão milhões à perdição, ao engano, ao pecado. Por isso são lançados vivos. E estes dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Então temos que a besta, a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta, serão lançados no lago de fogo vivos por causa do pecado deles. Então é muito importante que ninguém caia na pregação, no ensino do falso profeta. Porque é o falso profeta que promoverá adoração ao anticristo e fará com que aqueles que forem enganados por ele façam uma imagem à primeira besta. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não viu os vídeos anteriores, veja então desde o vídeo a marca da besta islâmica. Depois veja o vídeo da marca da besta, a imagem da besta, e assim estará em ordem com esse vídeo aqui sobre o falso profeta. O próximo vídeo será sobre a primeira besta, a besta que sobe do mar. Estarei fazendo vídeos futuramente sobre esses temas novamente, com o desenrolar dos acontecimentos no mundo e cumprimento das profecias. Aqui é só para vermos realmente o contexto de como será, conforme as Sagradas Escrituras, e futuramente veremos com outros detalhes a mais. Então que o Eterno continue abençoando a todos com o entendimento real das suas Sagradas Escrituras. Em nome de Yahushua HaMashiach, e até o próximo estudo. Shalom a todos.